Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todas as semanas na cidade de Fresno, no canal 49, e que é repetido às 7 da tarde e é repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã. Bem-vindos! Eu sou o diácono João Sousa, da Diocese de Fresno e também da paróquia de Santa Brígida, em Hanford. Hoje fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco, da cidade de Fresno. Boa tarde, irmã, como é que está? Boa tarde, diácono João, graças a Deus estou muito bem e é com muita alegria que estamos aqui com os nossos ouvintes para partilhar com eles a mensagem desta grande festa na Igreja, que é a celebração do mistério do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, senhor. Lá a gente dizia a festa do corpo de Deus. Yeah. Aqui dizem também Corpus Christi. Não é? Em latim. Até há uma cidade no Texas, não é? Corpus Christi. E vem daí essa festa. Muito bem. A irmã lembra-se de como é que celebravam esta festa lá na sua terra? Eu lembro-me, eu vivia a maior parte da minha juventude no Porto e recordo com muita saudade. É uma das festas que me dá saudade, porque aqui não a celebramos dessa mesma maneira. As ruas eram, portanto, a procissão passava por determinadas ruas da cidade. As ruas estavam todas tapetadas com flores em desenhos. Nas janelas por onde elas passavam, as pessoas punham as colchas mais lindas. E depois tínhamos as crianças da primeira comunhão em procissão e com pétalas de rosa que iam atirando para o Santíssimo, que passava por baixo do canopi com o sacerdote ou o senhor bispo, as lanternas, a oração. Portanto, era uma celebração de muito respeito, de muito amor e de muita veneração pela presença de Jesus na Eucaristia. Então levavam Jesus na Eucaristia na custódia, debaixo do pálio? Debaixo do pálio. Sim, senhora. Eu também já vi em várias freguesias nos Açores celebrar dessa maneira e também alguma. Na minha freguesia não me lembro, porque eu saí de casa aos 11 anos, fui para o seminário, fiz 5 anos no seminário e íamos a procissões em lugares perto da cidade. Eu vivi 2 anos em Ponta Delgada, em São Miguel, e 3 anos em Angra. E assistíamos a algumas das procissões. E também era assim, e era realmente muito bonito. E em Interloque também se fazia, não sei se ainda hoje se faz. Eu estou a dizer isto e eles lá sabem, então não sabes que se faz. Talvez se faça e eu não sei. Mas é uma festa muito bonita, realmente. E o que é que simboliza essa festa? O símbolo que nós podemos ver é realmente a Igreja, através desta festa, traz-nos a consciencialização da importância da Eucaristia. Há uma tradição, esta festa começou na Idade Média, no século XIV, publicada a toda a Igreja, pelo Papa Urbano IV. Mas antes dela ser publicada a toda a Igreja, nos fins do século XIII, em Liege, havia uma religiosa agostina que teve uma visão de Jesus na hóstia. E Jesus como que se queixou, diríamos assim, a esta irmã Juliana, que não havia uma festa em honra da presença dele na Eucaristia. Então, ela depois falou com o bispo, estas coisas requerem muito estudo, muita observação. No caso, há sempre o receio, não é? Que a pessoa que diz que teve esta visão, se a visão é verdadeira, não é verdadeira. Mas depois chegou-se à conclusão que realmente isso era um pedido de Jesus e começou-se a celebrar nos fins do século XIII em Liege, que hoje é uma cidade bélgica. Mas no século XIV o Papa estabeleceu esta festa por uma bula estendeu-a, melhor assim, a toda a Igreja Católica. Então temos agora esta festa do corpo
de Cristo. E os papas nos tempos modernos, sobretudo o Papa São João Paulo II, o Papa Bento XVI e penso que também o Papa Francisco, querem que esta festa se transforme numa ocasião em que a gente leva Jesus pelas ruas da cidade. A gente leva Jesus ao mundo, para eles o verem, verem que Ele está presente, que Ele vem até junto deles. E até nesse dia o Papa costuma fazer uma procissão que vai da sua igreja como bispo, que é a igreja de São João de Latrão, até à igreja de Santa Maria Maior. Ou o contrário, talvez eu penso que a procissão parte de Santa Maria Maior e vem para a Catedral do Papa, porque o Papa também é o bispo de Roma. E a sede dele como bispo de Roma é na Basílica de São João Latrão, não é no Vaticano. E neste dia o Papa percorre que é cerca de 1 milha ou 1 milha e tal a pé, precisamente por causa disso, levar Jesus pelas ruas da cidade. Era isso que a gente fazia antigamente nas nossas cidades, nas nossas aldeias. E antigamente, quando havia tremores de terra nos Açores, os Açores são muito sujeitos a tremores de terra e as pessoas ficavam aterrorizadas, muitas das vezes os sacerdotes iam buscar o Santíssimo Sacramento e levavam-se em procissão pela freguesia, pedindo a Jesus presente na Eucaristia que protegesse a população desta calamidade. É um culto muito antigo nos Açores também. Muito bem. A irmã quer ler a primeira leitura? E esta leitura vem do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. No dia seguinte, levantou-se muito cedo, construiu um altar no sopé do monte e ergueu 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. Depois mandou que alguns jovens israelitas oferecessem holocaustos e imolassem novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do sangue, deitou em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois, tomou o livro da aliança e leu em voz alta ao povo que lhe respondeu: faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco, mediante todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante, irmã, que a segunda aliança, Jesus selou-a na cruz, mas já a celebrou na Quinta-feira de Santa, dizendo que isto que era o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Mas a primeira aliança também foi celebrada com sangue, não é? É verdade, já um prelúdio, diríamos assim, do que seria a segunda aliança com Jesus na cruz. O sangue é sinal de vida. E quando não há sangue, não há vida. E antigamente, no Antigo Testamento, eles matavam os animais e ofereciam-nos a Deus, porque se reconheciam pecadores, as pessoas reconheciam-se pecadoras e sabiam que mereciam a morte por desobedecerem a Deus, e então, em vez de se matarem a si mesmos, matavam um animal e ofereciam o sangue em sinal de arrependimento e também para aplacar a Deus. No caso dos israelitas, eles conheciam o verdadeiro Deus. No caso de outros grupos pagãos, que também faziam, em certos lugares, faziam estes ritos, pois naturalmente que não conheciam o verdadeiro Deus, mas já havia aquela sensação do pecado de que às vezes não procediam como deviam e ofereciam o sangue dos animais. E o Moisés fez isso mesmo, a pedir perdão e a apreciar o perdão que Deus tinha dado. Ele selou de novo a aliança, mas desta vez com sangue, querendo dizer que estavam a sério e que ofereciam as suas vidas
para manter esta aliança para sempre entre Deus e o seu povo. E essa aliança, pois, continuou, como nós sabemos, e continua ainda hoje. Jesus Cristo renovou-a e tornou-se a nova aliança. Mas foi sempre, as duas alianças importantes e principais foram seladas com sangue. Jesus deu-nos tudo o que tinha. O seu sangue. A sua própria vida, o seu sangue. O seu corpo. E a sua vida. E nós, católicos, acreditamos que Jesus está presente na hóstia e também no cálice, tão real e perfeitamente como está nos céus. Aqui, isto não é um rito para recordar algo que passou. Isto é algo que se torna presente naquela hora. Claro que nós falamos na festa da Santíssima Trindade como mistério e agora podemos continuar a dizer, continua a ser um mistério que só na fé podemos aceitar que naquele bocadinho de pão está a presença real e viva de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Ele sabe que isso para a nossa fé é demasiado, porque nós sabemos que quando Ele falou nisso, as multidões o abandonaram, e Jesus vira-se para os apóstolos e diz, então vós ficais. E temos aquela afirmação de fé de Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Sim, mas Jesus não mudou a conversa. As pessoas foram-se embora escandalizadas e ele podia dizer, bem, eu estou falando só figurativamente. Porque bem, não é bem assim. Mas... se realmente não fosse verdade, Jesus, aquilo é que era a hora de dizer, vocês estão a interpretar mal. Mas ele não, vocês interpretaram bem. E se querem ir embora, que vão. Mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Nós temos em Portugal um milagre, diríamos assim, em Santarém, de uma hóstia verter sangue. Está num relicário na cidade de Santarém. Eu também vi uma na Itália. Esqueci-me o nome da cidade agora. Eu também não me lembro da cidade. Também há uma... Mas estive lá, foi em 2013, e estivemos lá assim fitados a olhar para a hóstia que estava cheia de sangue. Bem, caros amigos, estamos a dizer que é tempo de um intervalo. A gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Irmã, então hoje estamos a celebrar a festa do Corpo de Deus. É uma grande festa, muito linda, e também uma festa de expressarmos o nosso amor, a nossa gratidão pelo facto de Jesus, na ascensão, subir ao céu, mas disse, coitadinhos, aqueles meus filhos, aqueles meus irmãos e irmãs vão-se perder se eu não fico com eles. Então, escolheu um meio tão humilde, tão frágil, de permanecer connosco, que é a Eucaristia. Muito bem. Vamos então ler o Evangelho da Missa de hoje, que é segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes, ide à cidade,
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, eu recentemente dei um curso sobre a missa na minha paróquia, em inglês, em Santa Brígida, sobre a missa. E precisamente o ênfase era no que estamos a ler aqui agora. Por acaso, aquelas lições foram muito bem aceitas. Tivemos uma média de 160 pessoas a cada lição. Numa delas tivemos 200 pessoas, porque as pessoas têm sede e querem saber mais. E a gente, para compreender a missa, temos que saber a história, saber o que é que passou. E, no fim de contas, a missa, em certo sentido, é uma celebração da Páscoa dos antigos israelitas, mas à qual essa celebração Jesus deu um caráter novo. Mas isto vem do tempo em que os israelitas se encontravam na terra do Egito como escravos e receberam ordem de Moisés de celebrar a primeira Páscoa, em que eles matavam um cordeiro, tiravam o sangue e marcavam a porta, as padeiras da porta, com o sangue. E o anjo exterminador, ao passar durante a noite, onde houvesse o sangue do cordeiro, ele não fazia mal, não destruía. Onde não houvesse o sangue do cordeiro, ele matava o filho mais velho da casa. E foi assim, foi a primeira vez na história do povo de Deus em que o sangue de um cordeiro salvou o povo do extermínio. E na altura em que eu estava a contar isto na lição, eu perguntei: vocês conhecem uma outra situação em que o sangue do cordeiro também salvou o povo de Deus? E eles, é claro, sabiam, foi na cruz. Jesus Cristo na cruz derramou o seu sangue, e o seu sangue foi também a salvação do género humano. E Jesus, como disse São João Batista, é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. João Batista era filho de um sacerdote, e os sacerdotes matavam milhares e milhares de cordeiros por ano no templo. E João Batista, desde pequeno, deve ter acompanhado o seu pai, deve ter visto ele a sacrificar muitos cordeiros, muito sangue de cordeiros, a correr, que iam até lá para o Cédron, o Vale do Cédron, etc. Misturavam água e por ali corria sangue e água, que até arrepia a gente pensar nisso. Que Jesus também, quando lhe puseram a lança no coração, também correu sangue e água. E João Batista tinha visto aquela cena muitas vezes. E ao ver Jesus aproximar-se, disse aos seus discípulos: eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Isto está tudo ligado com o cerimonial do povo na antiga aliança, em que eles celebravam a Páscoa todos os anos. Porque Deus disse a Moisés que aquela refeição que celebraram de comer o cordeiro tinha que ser repetida todos os anos, para sempre, para a eternidade.
E a missa é a celebração pascal da nova aliança, em que o Cordeiro que se sacrifica e cujo sangue salva a gente é o próprio Filho de Deus, que se imolou, que se deixou imolar para nos salvar. E essa realidade salvou-nos dos nossos pecados e incorporou-nos como filhos de Deus, e todos os bens que nós recebemos vieram daí. E a missa não é mais do que Jesus tornar presente no altar o sacrifício da cruz. Não simbolicamente, mas realmente. É o próprio Jesus que está ali. É sacramentalmente, mas é realmente Jesus presente no altar, na missa. Se a gente souber, se a gente se aperceber do grande mistério que está diante dos nossos olhos e ao qual nós somos chamados a participar, à ceia ou ao banquete do Cordeiro, em que o Cordeiro servido é o próprio Jesus, a gente fica sem palavras. E talvez participássemos melhor ou com mais frequência na Eucaristia. Sim, sim, sim. Às vezes as pessoas dizem que a missa é boring, que aquilo é chato, não tem interesse. Outro dia foram à minha casa duas testemunhas de Jeová, um rapaz e uma rapariga, e a rapariga começou a falar português, era filha de portugueses, e ela disse-me que tinha sido católica, mas tinha-se transformado para a verdadeira religião dos testemunhas de Jeová. Eu disse, é pena, se tu saíste da Igreja Católica, que é a única que Jesus fundou, e que contém todos os mistérios que Deus quis revelar ao mundo, é porque tu nunca compreendeste o que era a missa. Porque os que compreendem, a missa nunca sai. Os que saem são os que não compreenderam. E foi pena tu deixares o que era verdadeiro para ires agora falar sobre uma coisa que é falsa. E ainda por cima vais pelas portas, levar o erro às outras pessoas. Eu disse a ela, mas fazes uma coisa boa, levas a Bíblia, que a Bíblia é um livro católico. Ela não sabia a Bíblia do dia que veio. Eu disse, a Bíblia é um livro católico e tu vais com o meu livro de porta em porta ensinar a religião aos outros. E então ela foi buscar a passagem de São Paulo que diz a Timóteo que ele se acautele dos falsos profetas que andam a enganar os outros. E eu disse, ei, São Paulo está a falar de ti. Que ela queria dizer que a Igreja Católica é que estava errada. Disse, não, São Paulo está a falar de ti. Esta Bíblia é o livro católico e tu pegaste no meu livro e estás a tecê-lo agora. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar aqui para o sacramento, ou para a festa do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi, que nós celebramos com muita alegria a presença do Senhor na Eucaristia. O que é que a irmã quer dizer mais? Eu quero dizer que uma vez perguntaram ao Santo Pio se a missa era importante. O Padre Pio? O Padre Pio. E o Padre Pio disse, é mais fácil o mundo viver sem a luz do sol do que o mundo viver sem a celebração da Eucaristia. Yeah. Sou certeza, ele também era hora e meia só que ele levava a celebrar a Eucaristia. O Santo Pio percebeu a profundidade da Eucaristia e deu uma imagem muito profunda que nos ajuda realmente a entender a importância da Eucaristia. Contudo, muitas vezes nós somos mimoseados demasiado, porque os nossos irmãos nos países de perseguição arriscam a própria vida para participarem na Eucaristia, como hoje mencionamos aqui num dos outros programas, este último caso da Nigéria, em que realmente na Igreja Católica a celebrar a Eucaristia e o senhor entrou com uma pistola, vários morreram. E então, como diz o inglês, we take it for granted. Então podemos até ir à missa, participar na Eucaristia mais vezes, mas não vamos. Arranjamos desculpas, como na parábola em que Jesus convida para participarem. A missa é realmente uma celebração comunitária em que nós todos somos irmãos. Então, o Papa Francisco pergunta quais são os sinais
de que entendes a Eucaristia na fé e a Eucaristia produz frutos na tua vida. Então depois o Papa menciona, quando vais à missa, onde estão crianças, idosos, velhos, ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, qual é a tua atitude perante esta maravilha ou esta massa de diferenças? Vês a todos como irmãos ou repudias? Yeah. Focas-te na Eucaristia ou minimais focas no vestido, na roupa, no carro? Quais são os frutos? Todos comemos do mesmo pão, somos irmãos. Temos o mesmo Pai que nos dá o mesmo pão. A gente devia sempre que possível ler as leituras da missa antes de irmos para a missa, porque a riqueza da missa não é só a comunhão. A riqueza da missa é também as leituras. E para a gente ter uma comunhão com mais frutos, temos que nos compenetrar também da riqueza das leituras que são lidas na missa. E devíamos sempre ler com antecedência. Mas uma das frases na missa que nos últimos tempos muitas vezes me arrepia é esta, quando Jesus diz na consagração do cálice: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Jesus diz aquilo para os apóstolos compreenderem que até aqui houve a aliança de Moisés e agora ele veio estabelecer uma nova aliança. A aliança definitiva. E não é com sangue de cabritos, como Moisés aspergia o povo no Monte Sinai com sangue de cabritos e de cordeiros. Jesus diz, com o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Ele sela esta aliança com o seu sangue. A gente não pode ficar assim impávidos perante estas realidades. Não é? Com toda a certeza. E não é por acaso que, ao menos, a Igreja diz, pelo menos, uma vez na semana, venham juntos proclamar a fé, dar graça, porque a Eucaristia, como todos sabemos, significa ação de graças, agradecer, mas também alimentarem-se espiritualmente de mim, que sou o verdadeiro alimento. Caros amigos, acabou-se-nos o tempo. Hoje, primeiro domingo de junho, dia 3 de junho, é a festa do Corpo de Deus. Uma festa tanto da devoção da nossa gente e uma festa tão bonita. Jesus está realmente presente no pão e no vinho depois da consagração na missa. Obrigado pela vossa atenção. Boa tarde e adeus.